Os Filhos da Meia-Noite são um grupo barra pesada da Marvel que geralmente entra em ação contra ameaças místicas macabras. Aqui, os antagonistas não são simples bandidos ou ladrões, mas sim monstros cósmicos, demônios e coisas do tipo. Se você quer conhecer mais sobre a equipe que vai ganhar um jogo e quem sabe até um filme em breve, acompanhe até o final. Eu sou a Amanda Constantini e você sabe onde está? Obviamente na Fatos Nerd. Este é o canal certo para quem quer saber mais sobre grupos não tão conhecidos da Marvel, como os Filhos da Meia-Noite. Se ainda não for inscrito, essa é a hora certa para fazer isso. Bom, bora então para os 10 fatos. Número 1, contexto da origem. Os anos 90 não foram muito gentis com a maioria dos super-heróis. Nessa época, grande parte das revistas em quadrinhos estava com um baixo público, muito por conta de uma falta de criatividade dos autores. Em alguns momentos, foi preciso apelar para acontecimentos bombásticos para ver se os fãs voltavam a acompanhar as histórias. E foi nessa época, então, que ocorreu a morte do Superman, o clone do Homem-Aranha e a retirada do Adamantium do Wolverine, por exemplo. Assim, os leitores passaram a acompanhar histórias mais complexas ou um pouco diferentes do tradicional. O selo da Vertigo da DC, que continha nomes famosos como Sandman, prosperou bastante nessa época, juntamente com outros autores mais obscuros do mercado. O impacto na Marvel foi o crescimento de personagens que antes não tinham tanto foco, mas que por conta de suas temáticas acabaram florescendo. Motoqueiro Fantasma é um deles. O personagem cresceu ainda mais quando o segundo anti-herói com esse nome, Danny Cat, foi lançado. Os fãs gostaram muito dessa versão e por isso a Marvel passou a apostar mais no lado sombrio e sobrenatural de seu universo dos quadrinhos. E foi exatamente nesse contexto que foi criado o grupo nada convencional dos Filhos da Meia-Noite. Número 2, primeira história. O Doutor Estranho, personagem com potencial nesse novo contexto, estava parado. Strange foi colocado de volta no palco para liderar os Filhos da Meia-Noite. O Mago Supremo foi o responsável por reunir os membros a fim de lutar contra a Mãe Demônio Lilith, uma poderosa entidade das trevas que queria invadir o mundo humano. Ela iria usar seus 4 filhos demônios para atingir seu objetivo. Coincidentemente, ou não, um deles era o grande inimigo do motoqueiro fantasma, Blackout. Estranho fez um grande Frankenstein para formar a equipe. Ele juntou os Night Stalkers, já falo mais sobre eles, compostos pelos vampirescos Blade, Hannibal King e Frank Drake com Morbius, um vampiro propriamente dito. Também chamou os 2 motoqueiros fantasmas, Danny Cat e Johnny Blaze, e os redentores do Darkhold, Sam Buchanan, Victoria Montese e Louis Hastings. Essa galera toda aí deu origem ao Esquadrão Filhos da Meia-Noite, uma força especial feita para meter pipoco nos demônios. Na história, Doutor Estranho não participa ativamente das ações, ele fica mais nos bastidores. Daqui a pouco falo mais sobre isso. Bem, o grupo improvável consegue derrotar Lilith e seus filhos em uma luta macabra. Assim, quando ameaças semelhantes aparecem, eles são convocados. Número 3, Night Stalkers. Lembra que eu havia falado sobre eles? Então, eles eram um grupo voltado para o sobrenatural que já agia antes mesmo da formação dos Filhos da Meia-Noite. Eles faziam parte do grupo Blade, Hannibal King e Frank Drake. Blade, você talvez já conheça, ele está prestes a ganhar um filme solo no MCU. Já Hannibal King é um detetive e investigador que acabou ganhando poderes de vampiros depois de ser mordido por um. Frank Drake, por sua vez, é um ricaço descendente de Drácula que caça monstros. O mais incrível é que quem os reuniu pela primeira vez foi a própria vilã Lilith. Ela pensou que talvez, por suas origens de monstro, eles pudessem ajudá-la na conquista da Terra. Porém, ao descobrirem as verdadeiras motivações da Mãe dos Demônios, os Night Stalkers se revoltaram contra sua criadora. Número 4, brigas internas.
Bem, o grupo era uma mistura muito doida de monstros, espíritos da vingança e caçadores de demônios. Com certeza, em algum momento, eles iriam brigar entre si, mesmo que tivessem um inimigo em comum. Uma das desavenças aconteceu entre os dois motoqueiros fantasmas, Danny Cat e Johnny Blaze, e os membros do Night Stalkers. Quando os personagens se encontraram pela primeira vez, Blade e companhia entendiam que precisavam derrotar toda e qualquer entidade sobrenatural. Isso inclui, obviamente, os espíritos da vingança que adoram passear por aí de moto. Foi aí que a luta começou, mas foi interrompida quando perceberam que precisavam trabalhar juntos para derrotar a poderosa Lilith. Posteriormente, os caçadores chegariam até atacar Morbius, que é um vampiro propriamente dito e, portanto, uma ameaça sobrenatural. Como se Blade e Hannibal King também não fossem, né? Número 5, Doutor Estranho. O Mago Supremo foi a grande força motriz da união dos membros dos Filhos da Meia-Noite. Ele participou de diversos eventos para conseguir convencer e reunir cada um dos participantes, para assim criar um grupo minimamente coeso e capaz de derrotar grandes ameaças macabras sobrenaturais. Porém, ele nunca participava ativamente das lutas. Isso pode gerar uma dúvida na nossa cabeça, porque ele mesmo não ia lá e lidava com o problema, né? Essa é fácil, porque assim não teria história, horas. Brincadeiras à parte, o próprio Doutor Estranho explicou no fim da jornada o motivo de ter decidido agir assim. Ele realmente confiava nos Filhos da Meia-Noite para realizar o serviço sem que precisassem de sua ajuda direta. Strange também confessou que caso forças místicas tão poderosas quanto o Mago Supremo e a Mãe dos Demônios lutassem, as consequências para a realidade poderiam ser desastrosas. Seria tanto poder que, na verdade, mesmo se Strange vencesse, Lilith obteria êxito em destruir o mundo que conhecemos. O cara é tão forte que, se ele lutar, dá prejuízo. Número 6. Cerco das Trevas. Com o sucesso do grupo, a Marvel fez uma grande nova saga dividida em duas partes no ano de 1993. O nome da história era Cerco das Trevas. Nessa parte, o Doutor Estranho passou a agir mais efetivamente nas ações do grupo, que precisava combater os filhos remanescentes de Lilith, que queriam vingança. Além disso, os Filhos da Meia-Noite precisaram combater os Caídos, um grupo leal ao demônio Zarathos, que consegue controlar os motoqueiros fantasmas. Detalhe, hein? O Doutor Estranho nessa saga era muito diferente do que estamos acostumados. Seu visual era muito parecido com o do anti-herói da Image Comics Spawn, que fazia muito sucesso na época. Strange também tinha se tornado mais musculoso e até partia para a porrada algumas vezes. Com o passar dos anos, outros grandes grupos de heróis da Marvel voltaram à tona e por isso os Filhos da Meia-Noite ficaram um pouco esquecidos. Felizmente, a equipe retornou faz pouco tempo, em 2018, provavelmente por conta da popularidade que o Doutor Estranho ganhou por sua aparição no MCU. Na nova história, Strange e seu grupo tentam reconstruir Las Vegas após uma catástrofe, porém acabam abrindo um portal para que Mephisto invada a Terra. Número 7. Formações diferentes. Apesar de ter aquela formação original com 9 membros, como já dito, o fato é que muitos participaram desse grupo. A maioria com algum envolvimento com o sobrenatural e o macabro. Mas isso não é sempre uma regra, uma vez que alguns heróis e anti-heróis mais urbanos e até violentos participaram também. Na história de 2018, por exemplo, Cavaleiro da Lua, Homem-Coisa, Punhos de Ferro, Demolidor e Justiceiro estiveram presentes. Vários espíritos da vingança participaram, como Moloch e o Barão Skullfire. O lobisomem de Jack Russell também fez participações. Até mesmo o clone de Peter Parker, Benjamin Riley, o Aranha Escarlate, foi membro por um tempo. A bruxa Jennifer Cale também já deu as caras por aqui. Número 8. Victoria Montese. Uma das participantes originais dos Filhos da Meia-Noite, Victoria, era uma maga que fazia parte também dos Redentores do Darkhold. Apesar dessa função, Montese era filha do antigo deus-demônio Kiton, que foi justamente quem criou o livro de magia obscura Darkhold. A primeira aparição dela foi logo em Darkhold, Pages of the Book of Sins número 1. Logo no começo desse quadrinho, Victoria é vista com Nest Salvaro, sua colega de quarto e interesse amoroso. Isso faz com que Victoria Montese seja a primeira personagem da Marvel Comics mostrada de maneira explícita, sendo lésbica. Número 9, Midnight Suns.
Apesar do nome diferente, o jogo Midnight Suns é baseado no arco dos Filhos da Meia-Noite, em inglês Midnight Suns. O game vai ser um RPG tático com heróis de várias equipes, como Vingadores e X-Men, que se juntam ao personagem criado pelo jogador para enfrentar uma ameaça cósmica em batalhas estratégicas. O jogo sairia em 7 de outubro de 2022, mas foi adiado pela 2K Games e pelo estúdio Firaxis. A nova data de lançamento não foi divulgada, mas deve ser em algum momento até o dia 31 de março de 2023. O motivo do adiamento seria garantir a melhor experiência para os jogadores. Número 10, chegada ao MCU. Bem, há boatos sobre uma possível chegada dos Filhos da Meia-Noite no MCU. Claro que nada muito concreto ainda. Os Thunderbolts foram anunciados, um grupo de anti-heróis barra pesada que atua em situações arriscadas. Não é muito diferente do grupo do Doutor Estranho, apesar dos filhos lidarem mais com ameaças sobrenaturais. O Cavaleiro da Lua já está no MCU, assim como o Demolidor, que está retornando. O Doutor Estranho é um dos personagens de maior destaque atualmente, além do Darkhold já ter sido apresentado, apesar de aparentemente ter sido destruído. Blade vai ganhar seu filme solo em breve, Morbius de Jared Leto já apareceu. Não é tão difícil criar uma situação que reúna esses heróis. Quem sabe o jogo não é um teste ou até um prenúncio da equipe chegando às telonas, hein? Olha, eu particularmente gosto bastante dessas histórias voltadas para o público um pouco mais velho e com temáticas sobrenaturais que tangenciam religião. Spawn é um dos grandes nomes dessa temática. Enfim, você conhecia os Filhos da Meia-Noite? Seria legal vê-los em algum momento nos cinemas? Não deixe de comentar, hein? Eu vou ficando por aqui. Não esqueça do like. Um beijo e tchau!